Bom dia, pessoal. Tudo bem? Acho que o pessoal está entrando aí, a gente já vai começando. Eu sou a Cristiane, da AWS. A gente está aqui hoje com o time da Airline também, para falar um pouquinho para vocês, contar um pouquinho sobre essa jornada da Airline para a nuvem da AWS. Estamos todos muito felizes de estar aqui, na verdade, né, comemorando realmente um marco, uma parceria aí que vem há algum tempo, e a gente chega hoje aí com essa solução realmente moderna, escalável, otimizada, segura, enfim, tudo que o pessoal aqui vai contar um pouquinho para vocês, né? Então a gente está aqui, o Rafael da Airline vai contar um pouquinho sobre essa jornada, né, deles. O Marcelo também da AWS aqui, nosso arquiteto de soluções, vai falar um pouquinho também sobre a nuvem, sobre otimização de custos, inovação, que são itens aí que todo mundo quer muito saber, né? E eu passo agora para a Paula também fazer aqui uma abertura, CEO da Airline. Bom dia, pessoal. Obrigada, Cris, obrigada a todo o time da AWS por estarem aqui com a gente. Estamos muito felizes de tangibilizar esse projeto que nasceu já há 2 anos, quando a gente entendeu que a Airline precisava caminhar este caminho junto com um parceiro. Foi quando a gente deu as mãos para a AWS e decidimos que abraçaríamos toda a criação e sustentação dessa nova oferta SaaS. Então, foi uma jornada com muito aprendizado dos nossos times, reestruturação interna, para que a gente pudesse criar uma oferta que fizesse sentido para o nosso cliente. A gente tem um dos valores que é proximidade, e a gente queria ser o responsável pela entrega completa dessa solução para os nossos clientes. Então, hoje é um dia importante, que a gente traz uma oferta muito diferenciada para o mercado e que vai, com certeza, ajudar a alavancar os negócios dos nossos clientes. Obrigada a todos por estarem aqui. Com você, Rafael. Olá, pessoal. Primeiro, bom dia a todos, né? Também muito feliz de estar aqui falando do nosso produto SaaS, né? Eu preparei um material bem legal para vocês poderem ver um pouquinho dessa história, dessa trajetória. Como a Paula falou, se intensificou aí nos últimos 2 anos, mas é uma construção de anos, né? A Airline começou em 89, então a gente tem toda uma história. Muitas pessoas não conhecem toda essa história, né? Então eu trouxe um pouquinho disso para vocês. Vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, brevemente aqui. Pessoal, e podem ir mandando as dúvidas, tá? A gente vai recolhendo aqui, vai anotando, e aí no final a gente abre aí para colocar as perguntas e as pessoas, os nossos apresentadores também responderem para vocês. Legal. Pessoal, imagino que estejam todos vendo aí minha tela, tá? Se tiver alguma coisa, Cris, você me posiciona, eu paro aqui e a gente vê. Mas eu acho que já está tudo ok, né? Sim, tudo em ordem. Então, legal. Vamos lá. Bom, pessoal, primeira coisa, a Airline ela é uma empresa que ela sempre prezou ali pela proximidade dos seus clientes, né? Esse produto é um produto que a gente está muito empolgado realmente em começar a comercializar esse produto. E essa história ela começou lá atrás, né? A Airline, ela na verdade surgiu em 89, tá? Esse era o nosso logo na época, né? Hoje, óbvio, a gente já tem uma modelização de marca ali e tal, mas a Airline ela surgiu em 89. Eu não sei se todos sabem dessa Rafa, história, mas ela... Olá? Rafa, desculpa te interromper, mas para você colocar no modo apresentação. Agora foi. Foi, né? Eu acho que deve estar com algum delay, pessoal, É talvez. verdade. E a Airline, ela surgiu em 89 como uma solução que automatizava faturamento hospitalário. Então, naquela época, é, existia ali um conjunto de dados, né, consistentes de validação de contas médicas, principalmente no SUS ali, e a Airline ela viu ali, naquele modelo em que estava sendo colocado de transação de dados ali, né, lá em mais de 30 anos atrás, uma oportunidade para a gente criar uma ferramenta que pudesse ajudar os hospitais
a terem menos problemas com gestão de faturamento, glosas, enfim. Mas como que era o cenário naquela época, né? O cenário era um pouco diferente, assim, né? A gente tinha um cenário internacional de abertura de mercado, um cenário econômico de abertura, um cenário interno aqui com uma inflação galopante. A gente tinha muitas dificuldades, os hospitais, na verdade, tinham muitas dificuldades em ter alta tecnologia, porque o mercado, enfim, não era aberto para isso, né? E a Airline, ela desenvolveu um RP, uma plataforma que pudesse minimamente trazer ali para aqueles hospitais uma segurança de que eles conseguiriam trabalhar as contas médicas, né, fazer toda a parte de fluxo de caixa deles ali, de entrada de faturamento, de uma forma segura e com menos rejeição, né? Isso fazia muito sentido, porque, pessoal, lá em 88, antes um pouco até, né, foi promulgada ali a nova Constituição, e a partir de 90, né, já começou ali o Sistema Único de Saúde, né, advindo do INAMPS e tal, e lá para 91 surgiu o DataSUS, que tinha a premissa ali de processar e cruzar informações de cobrança para evitar esses erros de repasse, fraudes, esse tipo de coisa. Então, quando a Maline entrou nesse modelo, né, de informatizar esses dados, estruturar esses dados, a gente foi ganhando muita expertise dentro desse mercado, né? E os hospitais começaram a ver que a nossa ferramenta fazia diferença no dia a dia deles, tá? E com isso a gente conseguiu criar um modelo onde a gente estruturava muitas coisas que eram manuais, tá? Que obviamente estavam sujeitos a erros, rejeições de contas e tal, e a gente diretamente ajudava o fluxo de caixa daqueles hospitais, né? Então, com isso, a Alane ela foi ganhando alguns clientes que foram trazendo ali uma necessidade específica, a gente foi aprimorando, e ali eu acho que surgiu a sementinha do que a gente fala hoje, que é a cocriação, né? Que é trabalhar junto com o cliente, a proximidade. A partir daquele momento ali, a gente já começou a respirar, né? Esse tipo de relacionamento com clientes, tá? Quando a nossa ferramenta, ela já era uma ferramenta de consolidação de dados, de faturamento, muito importante ali dentro do processo de recebimento do hospital, a gente viu que era hora de trazer um pouco mais, né? Então a gente começou a receber de clientes demandas que eles queriam integrar com as suas recepções, com as suas farmácias, enfim. E ali a gente iniciou uma nova trilha, ali talvez ali a nossa trilha inicial rumo a uma inovação que culminou com alguns desafios, tá? E que desafios eram esses? Naquela época, os recursos tecnológicos, eles eram limitados, tá? A gente, de fato, não tinha muito... os hospitais não tinham rede, né? Enfim, era um negócio surreal você montar um sistema de gestão num universo de hospitais que tinham minimamente ali um ou dois, três computadores, né? E a gente conseguia fazer diferença com esse cenário, criar um cenário totalmente diferente do que a gente vê hoje. Ainda existem desafios, claro, né? Não são todos os hospitais que dispõem de alta tecnologia, mas naquela época já era mais desafiador, porque além disso, tá? Além de não ter muitos computadores e tal, as redes serem limitadas, não haviam muitos profissionais de TI capacitados em gestão de dados, enfim, na área hospitalar, na área clínica, né? E isso hoje a gente sabe que existem diversos centros educacionais, formadores ali de profissionais específicos da área da saúde, mas naquela época não existia, né? Então existia assim uma escassez, mas uma vontade muito grande de criar um sistema que abrangesse vários setores, né? E foi a partir disso que a gente começou a criar o que era o nosso, que foi, né, na verdade, a seguir aí o nosso primeiro RP, né? Ainda na versão em S-DOS e tal, mas o que ele já trazia? Ele já trazia uma inovação enorme, porque ele era versátil, ele conseguia ser aderente ali aos principais setores do hospital, né? Ele tinha um desempenho otimizado, isso é importante, porque a ferramenta ela tinha que ser uma ferramenta ágil, né? Ela integrava vários setores, então vocês podem ver aí que no menu aí da nossa primeira versão, a gente já tinha ali toda a parte de internação, ambulatório, exames, SABT, faturamento, centro cirúrgico, compras, enfim, prescrição eletrônica, né? E isso a gente está falando o quê? Lá em anos 90, início dos anos 90. Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu de verdade assim mostrar
que tínhamos uma ideia, um propósito de gestão, de tecnologia, usar a tecnologia a favor da gestão dentro das unidades hospitalares. Não era muito comum você ter um RP integrado, né? Você tinha softwares que eram construídos até por iniciativa própria de alguns hospitais, mas eles eram isolados, né? Então você tinha lá um que fazia o ambulatório, outro que fazia o faturamento, outro que fazia o estoque, a farmácia, mas não existia realmente um modelo de gestão consolidado dentro de uma única plataforma, né? Isso daí a gente conseguiu trazer para dentro do sistema de uma forma organizada, né, e trabalhando minimamente ali a estrutura que a gente tinha dentro daquelas unidades hospitalares, tá? E o que é legal, né, dessa proximidade que a gente tem com os clientes. Quando eu falei que estava fazendo essa apresentação, né, eu convidei, inclusive, o nosso cliente, o William, lá da Santa Casa de Batatais, um cliente que a gente preza muito aqui, um parceiro de longa data, mais de 3 décadas usando o nosso sistema. E ele tem essa foto, né, que é ele usando essa plataforma, né, ainda em MS-DOS no hospital dele. Hoje o hospital dele já está num outro nível, obviamente, ali de informatização, mas esse é o William hoje, ó, pessoal, para quem tiver com a curiosidade aí, ó, o William antes usando a plataforma e depois, ó, já nos dias atuais, aí, usando a nossa plataforma mais nova. Então, da primeira versão até hoje, a gente sempre fez essa leitura próxima dos clientes, tá? A ideia, pessoal, de crescer, ela não era simplesmente criar um produto, botar no mercado e pronto. Não. A gente queria criar um propósito, tá? Então, aonde a gente começou a mudar um pouco ali a visão dos hospitais com relação à segurança de dados e tal, a Orline, ela teve uma parcela muito importante no mercado de tecnologia em saúde, tá? Porque nós fomos os pioneiros ali a trazer soluções open source para os hospitais. Então, a nossa plataforma rodava o sistema operacional Linux nos servidores, trabalhava com Postgre, trabalhamos até hoje, né? Com PostgreSQL, que é um banco de dados relacional, expansivo e de licença aberta. Então, assim, a ideia de abrir um caminho para hospitais que pudessem operacionalizar a sua gestão com menos, obviamente, custo, né, sempre esteve na nossa mente, tá? Então, a Verline, ela criou ali um planejamento estratégico, ela começou, obviamente, a botar isso em prática, e aí, pessoal, o que que aconteceu? Nós viemos com uma solução visual, né, já trabalhando com banco de dados, já saímos daquela versão antiga e tal, e a gente começou a trazer conceitos de conectividade, interoperabilidade com operadoras de saúde, a gente começou a diminuir glosas dos hospitais, a gente começou a trazer, com essa nova versão aí, alguns ganhos que fizeram que nós passássemos ali de 9 estados para 21 estados atendidos. Então, nós aumentamos a nossa capilaridade, né? A gente ganhou um reconhecimento do mercado, porque éramos um software de gestão segura e completa, integrado, né? Então, a nossa base de clientes começou a relatar que estavam tendo impactos positivos com a nossa ferramenta, né? E com um ponto que eu acho que é a cerejinha do bolo aí, a gente trazia o custo-benefício, né? E isso fez com que realmente a Align se posicionasse como um parceiro do hospital que realmente agregava valor, mas ele pudesse ter uma alta tecnologia com um custo-benefício interessante para eles, tá? E aí a gente começou a fazer as nossas primeiras versões, né? Claro, não era longe daquilo que a gente queria, mas assim, a gente começou a sair de um modelo, né? MS-DOS, um modelo visual, aí começamos a criar novos módulos e tal. E um fato interessante, tá? Uma curiosidade para vocês aí. Foi aqui que eu entrei na Orline, tá? Eu também era bem diferente aí. Então, nesse momento, a gente faz um planejamento estratégico que culmina também com algumas mudanças dentro da área hospitalar, tá bom? Uma delas, pessoal, é a adoção do padrão TIS, né? O padrão TIS ele veio aí para normatizar ali algumas nomenclaturas, enfim, dentro da área da saúde suplementar. Teve também a mudança do SUS, eu não relatei aqui, mas teve também da unificação da tabela SUS, enfim, teve um monte de mudanças do ponto de vista tecnológico no cenário hospitalar, e a Align fez uma releitura, né, dos seus módulos, dos seus processos, e isso também mudou
totalmente o nosso escopo ali. A gente começou a crescer em mercado de hospitais privados também, e isso impulsionou que a nossa ferramenta fosse utilizada por grandes operadores, seguradoras, até hoje, né? E a gente foi investindo nesse modelo. Esse modelo ele foi se tornando um modelo confiável, né? Um modelo que os hospitais acreditavam e acreditam até hoje que o nosso as contas médicas e as apurações de contas deles ali estão bem integradas e bem enviadas ali para a operadora com todas as premissas de cada contrato que eles têm. Então, com isso, pessoal, a gente, passaram-se alguns anos, né? A gente começou a ver que também a marca precisava traduzir um pouco dessa conexão que a gente tem com os clientes, né? E nós, em 2016, fizemos um rebranding aqui, nós criamos uma nova marca, essa nova marca trazia o nosso W da Worldline, né? Cada ponto desse W é um ponto que a gente chama que é o W da cocriação, né? Que são pontos onde a gente insere ali quais são as nossas premissas junto com os nossos clientes, tá? E a gente começou a pensar que o produto ele não era só um sistema de gestão que estava ali instalado no hospital, né? Ele se conectava, ele era quase um hub ali, né? Praticamente naquela época, se tornando um hub, o que hoje nós somos, na verdade, um hub de agregar novos serviços, novas plataformas conectadas ao nosso produto. Por isso a gente colocou o nome de ConnectW, né? Que é o nome do nosso produto hoje. Então hoje eu tenho parceiros e empresas que fazem PACS, imagem, cada um ali tem a sua expertise e eles se conectam com a Airline. E eu acredito nisso, né? Nesse poder da conexão, que vai fazer todo sentido no projeto SaaS que a gente vai ver daqui para frente. Então, o W da cocriação é realmente entender, cocriar, simplificar o processo, fazer uma conexão, estudar a usabilidade, isso faz parte da Airline desde então, né? Então, a gente começou a criar esses processos de inovação, olhando o cliente, olhando como eles, de fato, utilizavam a ferramenta, e a partir disso, pessoal, começamos a ver que não fazia sentido eu ser só um software, eu preciso ter serviços agregados ali, né? E a partir dali a gente criou o que é hoje um esboço ali do que a gente hoje está levando para o mercado com o nosso modelo SaaS, tá? Então, com a nossa nova marca, a gente, obviamente, ali fez uma nova revisão, né? A gente começou a mudar todo o visual, trabalhar essa conexão aí, para que a gente pudesse oferecer uma solução que fosse completa, né? Agregando também aí um ponto decisivo, né? Essas conexões com pacientes, né? Então, o nosso prontuário hoje tem vários pontos de conexão com o paciente, e a gente começou a incorporar o paciente como um pilar da gestão dentro dos hospitais, e isso hoje pauta aqui muitas reuniões que nós temos aqui de produto, versão e tudo mais, tá? E a partir disso, a gente entendeu que estar próximo do paciente é uma missão dos hospitais, né? E a gente começou a criar o nosso sistema web, né? Que nos primeiros passos nós começamos a criar ali os aplicativos, nós temos aplicativos de enfermagem, aplicativos de limpeza, enfim, vários outros apps ali para a gente fazer algumas conexões com as pontas, né? Mas o que era mais importante era que a gente pudesse escalar o negócio dos clientes, tá? Então, nossa primeira versão ali, a gente quis, de fato, que os hospitais, eles rompessem uma barreira. Eu sempre falo em reuniões com clientes, né? O hospital hoje não tem mais parede, né? O hospital está na casa das pessoas, né? O médico ele tem que participar ali da vida clínica do paciente, ele tem que ter uma conectividade com ele, e fazia todo sentido a gente ir para a web, tá? E aí, esse foi o nosso primeiro passo ali, vamos dizer, de desenvolvimento, né? Para uma plataforma que era o nosso alvo ali, né? Que era ser 100% SaaS, né? E aí a gente teve alguns desafios, tá? Então, primeiro, uma barreira cultural enorme de adoção de estratégia em nuvem, né? Ainda existe, mas hoje é muito mais enfraquecida. Por quê? Porque hoje é possível se mostrar que é muito mais caro, né? Você ter um modelo on-premise, um modelo local, né? E a pouca oferta de links estáveis em algumas regiões levavam os hospitais a trabalhar com estruturas locais, né? Isso também, pessoal, hoje já a realidade é bem diferente. Hoje você tem a maior parte das regiões do Brasil aí com uma certa estabilidade de links ou ofertas de links redundantes. Então, isso daí facilitou a gente argumentar com os clientes, né? E provar para eles, né, que o trabalho deles no modelo on-premise gera consequências. Tá? Então, por exemplo, você tem uma experiência do usuário comprometida. Por quê? Porque você não consegue usar alguns microserviços que são bem importantes.
Vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente tem teleconsulta ajudando pacientes, nós fazemos vários hospitais na região amazônica, por exemplo, a gente tem um projeto bem bonito que é um barco hospital, né? Que obviamente, pessoal, se você não traz uma tecnologia embarcada para essas regiões remotas, né? Ou seja, conectar o médico com o paciente ali a um baixo custo, né? Você obviamente não vai conseguir oferecer aquele serviço para aquele tipo de população. Então, essa ideia de trazer essa escala também, usando esses microserviços, que a gente tem vários aí, inclusive com a AWS, é muito importante e passa, né, pela ideia de se ter um ambiente 100% web, tá? Então, toda a parte de serviço de governança, guarda de dados, eles exigem custos de manutenção também. Então, hoje, eu argumento muito com os clientes, né? Poxa, vocês estão elevando as responsabilidades do profissional de TI a partir do momento que você adota uma solução on-premise, um data center local, né? E é difícil me provar o contrário, porque você tem ali, por mais que você tenha conhecimento do seu parque ali, né, dos seus servidores, você está sujeito, né, a alguns incidentes que, obviamente, se você estivesse em nuvem, a gente tem um monte de ferramentas para mostrar aqui que a gente pode mitigar, né? Então, pessoal, no final da operação, né, a operação do data center, ela geralmente ela é mais cara e menos segura, tá? Por quê? Porque ela depende exclusivamente daquela pessoa, daquele grupo de TI dentro do hospital. E a gente começou, obviamente, uma procura por um parceiro cloud, né? A ideia era realmente escalar, criar produtos aí que pudessem agregar valor dentro das rotinas hospitalares. E a gente pautou aqui 4 pontos que eram principais, né? Questão de pessoas. A AWS foi um parceiro muito importante com a gente aqui no que diz respeito a treinamentos com pessoas, né? Eu mesmo, né? Fui um dos impactados ali, né? A Worldline hoje é um partner advanced da Worldline. Para conseguir isso, a gente teve uma trilha, né? Então, vários colaboradores fizeram trilhas ali de certificação junto com a AWS. Nós fizemos o FTR, né? Que é um Technical Review ali, que é uma solicitação da AWS para que as empresas sejam recomendadas por ela, né? Para que a gente possa realmente estar hoje fazendo um webinar com a AWS, né? Isso daí realmente importante. Parte de vendas, né? Então eu também tive que me certificar, na verdade, na parte de business e sales. Então, pessoal, isso mexeu muito com pessoas, produto, arquitetura, modelo de negócio, e é o que a Paula falou antes. Foram 2 anos trabalhando diretamente em cima disso, né? E aí, pessoal, a gente começa a levantar algumas hipóteses, né? E aí eu trouxe alguns pontos que clientes vão colocando para mim aqui, eu vou tentando, né, elucidar algumas dúvidas ali deles. Então vamos lá. Por que se torna cloud, né? Por que eu tenho que ir para a nuvem? Na verdade, pessoal, primeiro ponto ali, tá? Claro, eu sou da área de vendas aqui, então eu pego um pouco essa parte de negócios aí um pouco mais na veia. Mas assim, temos muitos hospitais aqui que estão crescendo, né? Nós temos grupos hospitalares que têm 15, 17, 20 unidades com a gente dentro do mesmo grupo. E faz sentido ter um faturista em cada unidade? Não faz sentido. Faz sentido ele ter uma central de serviço compartilhado, uma ferramenta em nuvem, e cada unidade gerando dados, e eles montando uma central dentro da sede deles lá e fazendo a gestão de faturamento de todas as unidades dentro de um único site. Isso é escalabilidade, você diminui custo, tá? Você tem toda a parte de migração para a nuvem, ela também diminui um pouco essa questão de compra de servidores, né, equipamentos e tal. Se você é um grupo grande que está escalando, que está crescendo, que está operando em vários estados ou em várias cidades, e você precisa ter essa abertura de novas unidades que tenham um onboard mais rápido, né? E com certeza você trabalhar no modelo cloud faz sentido para você, tá? Então, é uma questão, escalabilidade e custos, eles estão ali, ó, dentro desse modelo. E uma outra coisa que é importante, que pouca gente levanta quando vem conversar com a gente sobre cloud, eu tenho vários hospitais que eles trabalham, não trabalham no período noturno, são hospitais que trabalham no período diurno. Ele abre às 6 da manhã e fecha às 6 da tarde. Né? Ele não tem expediente fora disso, né? São ambulatórios, enfim. Ele poderia, no modelo cloud, criar um modelo de governança onde aqueles servidores, né, naquele período ali, o consumo é mais baixo, obviamente você diminui o seu custo. Então, isso não é possível com uma rede on-premise, com uma rede local. Você tem que comprar um servidor já objetivando quanto
você vai crescer nos próximos 5 ou mais, né, anos ali, né? Então, essa é uma ideia que a gente coloca hoje muito firme assim, nos nossos processos de venda, né? A alta disponibilidade com a continuidade dos negócios, né? A AWS ela tem uma estrutura global, então a gente consegue utilizar muitas ferramentas vindas da AWS para garantir essa resiliência, essa continuidade ali das aplicações de dados. As atualizações automáticas, que nós criamos várias, inclusive recentemente aprimoramos isso aqui, fizemos um modelo de atualização onde o cliente ele tem o mínimo esforço e impacto possível numa atualização quando ele está no modelo SaaS, né? Nós temos um acesso global e colaboração também, porque isso é importante. Muitas coisas que se desenvolve, que é aplicado, às vezes até em outros países, a gente consegue trazer para cá. E para o hospital também, né? Se a gente usar como exemplo esse modelo de cliente que tem várias unidades, né? Essas pessoas podem estar em sites diferentes, mas trabalhando o dado em tempo real, né? Isso faz muita diferença para a tomada de decisão. A questão de inovação acelerada, né, assim, problema nenhum assumir isso, dificilmente a Airline sozinha, sem essa parceria com a AWS, a gente conseguiria ter, na velocidade que a gente criou esse modelo, esse produto tão seguro e avançado, a gente conseguiria fazer sem o apoio deles. Então, assim, a gente, de verdade, investiu tempo, dinheiro, esforço, né, obviamente, dentro de um modelo de gestão para trabalhar cloud ali, para trabalhar SaaS, que influenciou toda a empresa aqui. Inclusive, criamos setores, né, como a Paula disse anteriormente aí, não é só criar um produto, né, a gente criou um setor, a gente desenvolveu pessoas, né, para criar mecanismos e serviços que pudessem fazer sentido no dia a dia dos hospitais que querem trabalhar no modelo SaaS. E aí, na questão mais tecnológica do negócio, né, muito se pergunta, mas é seguro e tal? Eu acho que essa pergunta ela está caindo um pouco mais, tá? O pessoal já entende que está na nuvem, talvez seja o mais seguro que ele tem de opções hoje do que ele trabalhar numa estrutura local. Claro que existem responsabilidades ali, tá? Mas a mitigação de riscos, a previsibilidade de riscos, ela é maior quando você trabalha no modelo SaaS, né? A gente consegue ter ali assegurar ali umas melhores práticas, porque de fato a gente usa criptografias, a gente usa controle de acesso, proteção de dados, que é uma premissa da própria parceira AWS. Tá? Toda a parte de disponibilidade, né, essa revisão que a gente faz da aplicação, esse é um ponto que eu falo muito, né? Os clientes eles têm muita dificuldade de mensurar quanto tempo o modelo local dele ali fica indisponível durante 1 ano, 2 anos e tal. E esse tempo, pessoal, vai exigir que você ficou indisponível ali porque o seu servidor teve algum problema, alguma coisa assim, e você vai ter que repor aqueles dados depois. As pessoas que estão repondo aqueles dados manualmente, quanto custa aquela hora, aquele tempo parado, isso daí é importante que seja, obviamente, levantado, né? Essa garantia de conformidade, uma confiança e tranquilidade de que você, de fato, está trabalhando com uma única empresa, tá? Esse é um ponto importante de se dizer aqui dentro, tá? Então, pessoal, o que eu posso destacar aqui para vocês, que eu acho que, sintetizando aqui numa ideia, né? Hoje, a Airline, ela é uma opção para aquele hospital que não quer ficar falando com um monte de terceiros, tá? Então, hoje, o modelo SaaS da Airline oferece isso. Hoje eu trago a parte de governança, segurança de dados, software, servidor em uma única empresa. Tá? Então, esse, para mim, para nós aqui da Airline, é o grande diferencial para os clientes. Né? Então, se eu estou com o meu serviço numa única empresa, eu estou monitorando, eu tenho ferramentas de monitoramento. E o mais importante, pessoal, eu trouxe um modelinho aqui para vocês poderem visualmente ver o que a gente de fato consegue tirar das costas da TI ali, ou do hospital, do gestor hospitalar. Né? No modelo on-premise, no modelo local, você tem uma série de dados e parametrizações. Aí muitos se perguntam, mas está na nuvem, eu tenho que cadastrar um usuário, é online que tem que cadastrar para mim? Não tem nada a ver. Tá? Então você está no modelo em nuvem, mas você tem todos os acessos a dados, parametrizações, enfim, tudo que envolve ali o escopo dos parâmetros do sistema continuam sendo acessíveis e cada cliente tem o seu e tudo ok. Tá? Aonde que a gente começa a virar o jogo? A gente começa a virar o jogo no sentido de, olha, você não precisa mais ficar comprando servidores a cada 5 anos. Por quê? Porque eu consigo trabalhar on demand. Eu consigo trabalhar de acordo com o seu crescimento, no modelo SaaS, no modelo em cloud. Sistema operacional, mesma coisa. A Online faz toda a parte de arquitetura ali, já pensando em como seus usuários vão acessar o sistema. Tá? Banco de dados, mesma coisa. A gente já faz essa curadoria porque isso já está no nosso
na nossa nuvem, ali dentro do nosso modelo SaaS. Isso faz parte de uma cesta de serviços, tanto quanto atualização de aplicação de software, alta disponibilidade, escalabilidade que a gente falou agora, e principalmente, pessoal, governança, tá? Toda a parte de gestão de dados, backup, segurança, conformidade com a LGPD, é isso que hoje a gente traz para dentro das unidades hospitalares. Tá? Então, a nossa ideia com o modelo SaaS, pessoal, é trazer um projeto especializado, tá? onde a gente tem ali sistema operacional, banco de dados e toda a parte de previsão de incidentes, né? Muito bem mapeado. Tá? Por quê? Porque hoje eu consigo trabalhar com failover, disaster recovery, são ferramentas que possibilitam a gente a subir uma nova máquina muito mais rápido do que no modelo local. Tá? A questão de segurança de dados, a gente tem um ambiente realmente monitorado, então o cliente que trabalha SaaS, ele consegue ter ali um monitoramento, ele consegue saber qual é o consumo de dados dele, tá? Então a gente de fato tem trabalhado muito essa questão de governança junto com os clientes para que a gente pudesse trazer um produto que fosse confiável, né? Que trouxesse integridade e disponibilidade dessas informações de uma forma mais fácil, uma forma mais simples aí para os nossos clientes, ok? Outro ponto que vem bastante, assim, o pessoal conversa bastante com a gente, mas o modelo SaaS, qual é a disponibilidade dele, né? Então, assim, a gente tem, para serviços de infraestrutura, disponibilidade de 99%, tá? Significa o quê? Os nossos servidores ficam disponíveis, a gente tem servidores auxiliares, se um cai, o outro entra, você às vezes nem percebe, tá? Mas o mais importante também é que a nossa plataforma, a gente consegue garantir no modelo SaaS um SLA de 95% do tempo. Tá? A gente só não consegue 100% porque precisa atualizar a plataforma, né? Então a gente cria novas ferramentas, novas soluções, e a gente tem que atualizá-las. Mas hoje esse modelo de atualização é muito mais rápido, muito mais fácil, tá? E muito menos doloroso para o cliente. E algumas questões práticas aí, tá? Que talvez vocês possam se perguntar aí, né? Então, por exemplo, eu faço essas perguntas para os clientes, tá? Então, qual é a sua política de proteção de dados hoje, né? Como você trabalha esses dados quando eles estão em trânsito? Porque você está numa solução local. Quando você precisa que esses dados saiam para um terceiro fazer uma manutenção do seu banco, qual é a política de proteção desses dados enquanto eles estão em trânsito? Como você faz isso? Como você protege isso? Né? Como você monitora as sessões do seu banco? Como você monitora os acessos? Né? Como que você conduz essa política aí através do seu prestador de serviço, né? Então, aqui na Oracle, por exemplo, a gente tem alguns patches de segurança, algumas atualizações, alguns ambientes automatizados, justamente para a gente ter menos impacto com isso. Mas muitos clientes, às vezes, não têm nenhuma política de backup, né? Então, como que você pretende ter uma solução local, uma política de backup, né? Você tem isso desenhado, né? Então, essas são atribuições, tá, pessoal, que ficam muito nas costas do profissional de TI. E o modelo SaaS ele veio realmente para tirar isso e deixar o profissional de TI focado realmente no que ele, na expertise dele, né, no core business dele, que sustentar seus usuários, melhorar a usabilidade do sistema dentro da organização e poder implementar novas ferramentas, ok? Então, aqui para finalizar, pessoal, eu fiz aqui, eu gosto de fazer umas enquetes no final, tá? Quem quiser participar, eu peço, né, que participem, por gentileza. Vocês podem apontar seu celular mesmo, tá? Ele é anônimo, ok? E tem algumas perguntinhas, são 3 perguntinhas, tá? Eu vou até abrir aqui, eu vou parar de compartilhar e vou abrir outra tela aqui, pessoal. Que é uma enquete online, eu vou compartilhar aqui com vocês, só um segundinho. E a gente consegue monitorar aqui. Aqui, ó. Em tempo real, as perguntas de vocês, as respostas de vocês, perdão. Então, olha lá. Eu gosto muito de fazer esse ensaio, pessoal, porque tudo que a gente fala aqui é legal a gente ver, né? Normalmente, o que a gente escuta, né? Meu servidor ele está muito antigo, né? Eu não consigo implementar uma ferramenta mais moderna porque o meu servidor ele não aguenta. O SaaS é para você, tá? O modelo cloud é para você. Esse modelo cloud vai ajudar você a ter esse ganho, tá? Que hoje talvez você não tenha ali, né? Dentro da sua instituição, tá? Outras ações também, pessoal, que a gente pode colocar ali como premissa,
tá? Você pode identificar ali junto dos seus gestores, né? Quanto isso impacta, né? Dentro da sua operação. Por quê? Porque se a gente tem um servidor muito antigo, obviamente a performance dele é muito ruim, né? Então, ir para a cloud não só vai melhorar essa questão, ela vai fazer com que você realmente tenha um salto de desempenho ali, velocidade, enfim, muito melhor, tá? Então, pessoal, vocês estão vendo aí que está meio entre 5 e 10, acima de 10 anos, né? Essa é de fato a resposta, tá? Então, você vê lá, uma parte menor ali colocou a cada 5 anos ou menos, né? Porque a verdade é, trocar de servidor dá trabalho, né? Mas no modelo em cloud, no modelo SaaS, é diferente, tá? O onboard ele é bem mais fácil, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos aqui, tá? Quem quiser se comunicar comigo também, eu vou colocar aqui, opa, então, pessoal, eu vou colocar aqui o meu QR Code para o meu LinkedIn, tá? E eu fico à disposição. Um abraço. Obrigada, Rafa. Muito bom ouvir você contando essa jornada, né? Aí em poucas palavras, na verdade, né? Porque foi muita coisa. E agora o Marcelo vai apresentar um pouquinho para a gente, detalhar um pouco melhor ainda todos esses benefícios que o Rafa aí já comentou sobre a nuvem. Obrigado. Bom dia, pessoal. Vocês já visualizam minha tela? Espero que Sim. sim. Legal, obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Marcelo, eu sou arquiteto de soluções na AWS para o setor público. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema fundamental para a transformação digital das empresas. A gente vai se aprofundar um pouco sobre otimização de custos, performance, uso da computação em nuvem como uma estratégia de inovação. Então, a nuvem ela tem que se tornado um aliado indispensável para as organizações que buscam se reinventar e se adaptar às rápidas mudanças do mercado, e ela oferece agilidade, escalabilidade, segurança, redução de custos, que são fatores cruciais para que as empresas elas consigam inovar e se manterem competitivas até os depoimentos do Rafael aqui conosco, tá? Então, ao longo dessa apresentação, nós vamos explorar um pouco dos principais benefícios do uso da nuvem, além de entendermos como que a AWS, como líder em computação em nuvem, pode ajudar as empresas a acelerarem sua jornada rumo à transformação. Na apresentação, nós vamos abordar alguns seguintes tópicos aqui, que é o que é a computação em nuvem, saúde na AWS, por que a AWS, jornada para a nuvem, e a gente finaliza ali com suporte e capacitação do cliente na AWS. Mas antes de dar continuidade, eu vou pedir uma ajuda de vocês aqui. Hoje a plataforma que a gente está falando com vocês, ela é o Webex, né? Na parte inferior, existe uma mãozinha, né? Para cima, do lado tem um rostinho com um mais, um símbolo de mais. Eu vou pedir para vocês clicarem nesse rostinho com o símbolo de mais e mandar um joia para mim, só para eu ter a visibilidade de quem aqui já utilizou a AWS ou utiliza a AWS, para eu ter uma visibilidade aqui do conteúdo e de como que eu vou compartilhar isso com vocês. Se puderem compartilhar comigo, quem já utilizou ou utiliza, só dá um joinha que eu visualizo aqui. Legal, obrigado, Gabriel. Poucas pessoas, algumas pessoas, ó. Pessoa da AWS não vale, hein, Cris? Brincando. Legal, obrigado, pessoal. Valeu, Leonardo. Então eu vou tentar equalizar aqui o conhecimento, tá bom, pessoal? Para a gente tornar isso aqui um pouco mais dinâmico, tá? Então, o que que é a computação em nuvem? Para a gente balizar o conhecimento, a computação em nuvem é um modelo que permite o acesso a recursos de tecnologia, como servidores, armazenamento, banco de dados, aplicativos por meio da internet, tá? O que que isso significa? Que em vez de toda a infraestrutura física localizada na sua empresa, você pode acessá-la utilizando de forma remota, sob demanda, tá? Alguns dos principais benefícios, até comentado já pelo Rafael, mas vamos trazer aqui de novo para a gente deixar isso bastante fixo. Escalabilidade. Então, a nuvem permite que você adicione ou remova recursos de tecnologia conforme a necessidade do seu negócio, de forma rápida e eficiente. Redução de custo. Então, você paga
apenas pelos recursos que você utiliza, sem precisar investir em infraestrutura física, manutenção, equipe de TI para isso. Agilidade, flexibilidade, então a nuvem permite que você implemente soluções que façam ajustes com muito mais rapidez, respondendo melhor a demandas do mercado. Segurança, disponibilidade, então a nuvem oferece recursos avançados de segurança, alta disponibilidade, elevando a proteção dos seus dados e a continuidade do seu negócio. E por fim, um foco no core business, que é um dos itens mais importantes aqui. Então, ao terceirizar a infraestrutura de tecnologia, a equipe da sua empresa, ela pode se concentrar a resolver problemas de negócio, em vez de ficar cuidando de desafios técnicos. Vou fazer uma analogia bem simples do que é a nuvem para talvez tentar demonstrar de uma forma um pouco mais visual, tá? Então, imaginem uma casa tradicional, onde cada eletrodoméstico e dispositivo ela tem a sua própria fonte de energia, como por exemplo um gerador ou uma placa solar. Nesse modelo, você teria que investir na compra, instalação, manutenção de toda essa infraestrutura elétrica e requer muito esforço e recurso. Agora vamos voltar aqui para o nosso mundo, que é no nosso mundo real, onde a nossa casa ela é conectada a uma rede elétrica, tá? Então, simplesmente você liga o aparelho na tomada e tem acesso à energia sem precisar se preocupar com a geração ou distribuição dessa energia. Então, essa é a essência da computação de nuvem. Assim como a rede elétrica na nuvem, você acessa os recursos de tecnologia, como servidores, banco de dados, aplicativos por meio da internet, sem você precisar adquirir, instalar, gerenciar toda essa infraestrutura física. Então, você apenas consome o que precisa, quando precisa, pagando apenas pelo que você utiliza. Dessa forma como a energia elétrica, a computação em nuvem, ela permite que você se concentre no seu negócio, sem se preocupar com alguns desafios técnicos e de manter essa infraestrutura que a gente sabe que acontece. Você pode escalar, se adaptar, inovar muito mais rápido, impulsionando a transformação digital na sua empresa. Eu vou trazer uma comparação aqui, do lado esquerdo a minha infraestrutura tradicional, do meu lado direito a computação em nuvem, onde que a infraestrutura tradicional ela acaba exigindo um investimento elevado em capital. Então, as empresas elas precisam arcar com altos custos iniciais para adquirir e manter uma infraestrutura de hardware e software. Imagina que eu preciso, enfim, um exemplo clássico. Vou colocar meu e-commerce, meu site para a internet. Preciso ter um servidor ali para portar aquela tecnologia, aquele software. Eu compro um servidor pequeno, mas eu não tenho certeza da demanda que vai ter. Vou ter problema com o meu cliente final. Aí vou ter que pedir budget de novo para o meu setor financeiro. Ou ao contrário, comprei um servidor muito grande. Eu tenho um ativo ocioso, então eu gastei dinheiro e não estou utilizando ele. Tá? Esses tipos de exemplos são bastante importantes trazer aqui para vocês. Contratos longos. Então, os fornecedores exigem contratos de longo prazo, dificultando a adaptação na mudança. Né? Então, muitas vezes você faz um contrato de um software aí de 2, 3 anos e você quer rodar sua aplicação por 1 ano, ou fazer somente um teste. Como que fica esse valor de contrato que você já fechou com esse third party, né? Custos variáveis elevados, então muitas vezes a gente foca legal, eu comprei o servidor, eu compro uma vez e fico rodando nele o que eu quiser. Na nuvem eu vou pagar mensalmente, mas não é somente o custo do servidor. A gente precisa ter um cálculo ali da manutenção, energia elétrica, o resfriamento da sala onde está aquele servidor, controle de perímetro, precisa ter uma segurança daquele local, tá? E, do outro lado, a computação em nuvem ela traz agilidade. Então, a nuvem permite que você provisione, desprovisione recursos de TI de forma rápida sob demanda, se adaptando às necessidades de negócio. Você inova, porque a nuvem possibilita que as empresas experimentem novos produtos, serviços, modelos de negócio com muito mais facilidade. A gente está vendo aí essa vinda forte de IA generativa, então a gente sabe como é difícil desenvolver algo com IA generativa, machine learning, que precisam de equipamentos grandes, performáticos para rodar tudo isso. Elasticidade. Então, a nuvem permite que você escale seus recursos para cima, para baixo, de acordo com a demanda, evitando o desperdício, redução de custo, porque você paga apenas pelos recursos que utiliza, sem os altos investimentos iniciais, custos operacionais de infraestrutura tradicional, tá? E implantação global em minutos. Você pode implantar suas soluções em nuvem em diferentes regiões do mundo em questão de minutos. Vou falar um pouco mais à frente
sobre isso, fiquem tranquilos, tá bom? E entrando agora no assunto da indústria da saúde na AWS. Aqui na AWS, o setor de saúde faz parte da nossa área do setor público, que é a responsável pelos mercados altamente regulados e que formam os pilares para o desenvolvimento econômico de um país, tá? Nós temos organizações de saúde em todo o mundo que usam a AWS para melhorar o atendimento do paciente e alguns casos bem comuns aqui para a gente, casos de uso na indústria da saúde seriam análise de dados clínicos e médicos, então utilizando a AWS para armazenar, processar grandes volumes de dados de prontuários eletrônicos, exames de imagens, registros de paciente, pesquisa, desenvolvimento farmacêutico, então aplicação de serviços de computação em nuvem, aprendizado de máquina para acelerar o processo de descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos, telemedicina e monitoramento remoto de pacientes, então utilização do serviço da AWS para oferecer soluções seguras e escaláveis de atendimento médico à distância. Então, são alguns dos exemplos que eu posso trazer aqui para vocês. Acredito que a gente vai compartilhar depois para vocês esse deck em PDF, e aqui vão ter mais alguns links que vocês podem consultar nos nossos URLs públicas da AWS, onde a gente compartilha mais informações com vocês, tá bom? Eu trouxe um case bastante interessante que nós tivemos com Albert Einstein, então, onde a gente pode tangibilizar aqui alguns benefícios que falamos. Então, um pouco antes da pandemia, o serviço de telemedicina atendia cerca de 42 mil pacientes por ano e estava deixando de ser até uma startup na área de inovação, mas a experiência do paciente não estava boa porque ocorriam paradas na infraestrutura existente. Junto com o nosso time de Professional Service, a arquitetura lá foi revisada para um modelo mais moderno, mais escalável. E, no final do dia, por que eles escolheram a AWS depois de ter essa avaliação de mercado? Até uma citação que está aqui nessa apresentação para vocês, nas palavras do próprio Albert Einstein, a AWS ela foi muito inovadora e oferecia os serviços mais maduros que eles precisavam. Então, sem dúvida, é bastante gratificante poder apoiar e trazer um impacto positivo para o negócio. E, obviamente, o mais importante é o resultado, tá? Então, o resultado foi a mudança aconteceu no auge da pandemia, permitindo que o atendimento passasse a comportar mais de 2 milhões de pessoas por ano. Então, a gente saiu de 42 mil para 2 milhões por ano, sem tempo de inatividade e com uma latência menor a 80%. Legal? E por que a AWS? Antes de apresentar nossos números e informações, eu gosto de trazer o reconhecimento externo do Gartner, que realiza estudos anuais sobre as organizações mais relevantes no setor de TI, ajudando empresas na sua tomada de decisões por fornecedores de tecnologia. Então, a AWS, mais uma vez, com o primeiro lugar aí no quadrante mágico do Gartner, pela sua capacidade de execução em infraestrutura da nuvem de serviços de plataforma. Legal? Fiquem tranquilos, caso vocês não consigam acessar esse QR Code aqui nesse momento, mais uma vez, a gente vai possivelmente compartilhar esse deck aqui com vocês, tá bom? E o que mais torna a AWS única é que a AWS ela é pioneira na computação em nuvem, que atua desde 2006. Então, não é que somos melhores, nós realmente temos mais experiência. E o nosso catálogo de serviço é o mais abrangente de qualquer outro fornecedor de nuvem. Então, são mais de 200 serviços utilizados por mais de 1 milhão de clientes no mundo. Então, são muitos cases, conhecimento, inovação contínua, o importante diferencial da AWS é a nossa obsessão pelo cliente, que está em todas as nossas atividades. Isso faz com que, por exemplo, nosso time fosse formado por especialistas em saúde. Então, temos também uma vasta rede de parceiros, sendo mais de 1.000 empresas com conhecimento diversificado no setor público e que pode, sem dúvida nenhuma, ajudar a encontrar ou desenvolver soluções específicas para o seu negócio, tá bom? Como a AWS foi projetada para atender requisitos de segurança militares, de bancos, falando mais na parte financeira, bancos globais e de outras organizações que lidam com informações altamente confidenciais, temos mais de 140 normas e certificações com auditoria realizada por terceiros.
Falando um pouco dessa parte de auditoria e certificações, como são muitas, eu vou ressaltar algumas, começando até pela LGPD, que também foi comentada pelo Rafael. Todos os serviços da AWS podem ser usados em conformidade com LGPD. E para o setor de saúde, vale destacar também IPA Compliance. Somos certificados IPA Compliance. Então, todo e qualquer serviço da AWS para estar no mercado, em GA, para os nossos clientes, ele passa por uma série de validações de segurança. Lembrando de como a AWS ela não possui visibilidade ou conhecimento sobre o que os nossos clientes executam, provisionam dentro da sua infraestrutura, dentro da sua conta AWS, os clientes eles são responsáveis por sua própria conformidade, tá? Então aqui entra o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, tá? O modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, para quem ainda não conhece, ela define como que é a responsabilidade pela segurança e o gerenciamento da infraestrutura e como ela é dividida. Então são divididos entre a AWS e os nossos clientes. Nesse modelo, nós temos a responsabilidade da AWS, da nuvem, que é responsável pela segurança física do data center, rede, hardware, software de base. Então, essa é a nossa responsabilidade. Nós temos que garantir toda essa parte de responsabilidade de toda essa infraestrutura global, tá bom? E nós temos, por outro lado, a responsabilidade do cliente, que é a segurança na nuvem. Então, os nossos clientes, eles são responsáveis pela segurança de tudo que eles constroem e executam na nuvem, como aplicativos, dados, identidade, quem que pode acessar essa aplicação ou não, quem pode acessar a conta da AWS, dispositivos, configurações. Então, os clientes eles devem garantir que suas cargas de trabalho na nuvem atendam a requisitos regulatórios e de conformidade específicos do seu setor. Então, essa divisão de responsabilidade ela acaba permitindo que os nossos clientes da AWS se concentrem em suas aplicações, nos seus dados, enquanto a AWS cuida da segurança e confiabilidade da infraestrutura. Legal? Além da segurança, que é a nossa top priority, acho que vocês já devem ter ouvido isso bastante vezes, que a segurança é a prioridade número 1 na AWS. A nuvem AWS ela foi projetada para entregar alta disponibilidade e baixa latência. Então, nossa infraestrutura, ela abrange 34 regiões geográficas e isso vai crescendo, né? Eu me lembro quando eu entrei na AWS, eu falava de 28, já estamos em 34. Cada região é totalmente isolada e composta por várias zonas de disponibilidade, que também são isoladas e separadas fisicamente. E cada zona de disponibilidade ela possui um ou mais data center lógico que está conectado por meio de redes redundantes. E quando cada milissegundo importa, temos mais de 600 pontos de presenças dispersos globalmente e com roteamento inteligente para entregar um conteúdo mais perto dos usuários finais. Que isso, acho que vale salientar aqui. A AWS possui uma região no Brasil, que é a nossa região de São Paulo. Então, trazendo aqui um exemplo, nós temos uma região em São Paulo. Nessa região de São Paulo, nós temos 3 zonas de disponibilidade. Se vocês se recordarem, acabei de falar, cada zona de disponibilidade equivale a um ou mais data centers. Então, minimamente, nós temos 3 data centers à disposição dos nossos clientes em São Paulo, minimamente, tá? Então, quando é construído uma arquitetura resiliente, disponível, minimamente você vai estar utilizando esses 3 ou mais data centers em nossa infraestrutura, tá bom? Falando um pouco mais da nossa oferta de serviços, a gente infelizmente não vai conseguir se aprofundar tanto aqui, porque são muitos, como eu comentei anteriormente, está aqui nesse slide, são mais de 200 serviços. Vale ressaltar que nós possuímos, diferente de qualquer outro cloud provider, mais de 800 instâncias, que são as nossas máquinas virtuais. E o porquê disso? Porque a gente entende que cada negócio precisa se adequar a uma necessidade específica. Então a gente tem a capacidade de fazer entregas específicas por negócio. Outro ponto importante é que nós não atuamos somente no que chamamos de core services, ou seja, a parte de compute, storage, network. Nós atuamos em uma série de assuntos. Então, preciso resolver um assunto, um problema ou um desafio de analytics, machine learning e a generativa, a gente consegue atuar. Tenho questões de segurança, conseguimos apoiar backup, recuperação de desastres, sem dúvida, a AWS consegue apoiar vocês nessas necessidades. Legal? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa jornada para a nuvem. Normalmente,
a jornada para a nuvem, ela vai envolver um projeto, implantação de aplicações nativas ou até possivelmente migração de um legado, caso você já não tenha nascido na nuvem, né? Isso é muito comum, né? Que os nossos clientes migrem seus workloads para a nuvem, muito mais comum do que nascer diretamente na nuvem. E que pode contar com uma etapa de modernização que vai aportar maior valor para o negócio. E lembrando que, diante do cenário de opções e serviços das iniciativas constantes de inovação da AWS, a reinvenção é contínua. Até porque a nossa ideia de quando disponibilizamos serviços AWS é que a gente democratize a utilização dos nossos serviços, tá? Mas o que eu gostaria de destacar mesmo sobre essa jornada para a nuvem é que ela será construída em conjunto com a AWS. Então eu faço parte do Account Team juntamente com o Account Manager, que é a Cris que está aqui com a gente, e diversos especialistas que podem ser acionados de acordo com o tema ou necessidade pelo nosso time, tá? A ideia é que esse time do Account Team, ele se dedique a entender objetivos, traçar junto com vocês uma estratégia para que eles sejam alcançados, tá? Com certeza, nessa jornada é muito importante a capacitação da sua equipe. Então, nós temos um time específico de treinamento que apoia desde o início da avaliação de habilidades para a construção de trilhas de aprendizado específicas e personalizadas. Falando de treinamento, nós temos mais de 600 treinamentos de forma gratuita digital que acabam tendo também laboratório, questões práticas na nossa plataforma de Skill Builder, tá? Temos também a nossa rede de parceiros, havia comentado em alguns slides anteriores, mas trazendo aqui novamente. Então, nossa rede de parceiros é basicamente uma comunidade global que apoia desde o início da criação até a implantação de projetos de serviços e soluções, tá? Eles também têm acesso a diversos programas da AWS para acelerar, simplificar a migração, que pode começar, por exemplo, com uma prova de conceito, com a possibilidade de incluir incentivos financeiros, tá? Temos também no nosso time interno o time de Professional Service, que é uma equipe de experts da AWS, que atua em projetos possivelmente mais estratégicos. E esse nosso time de Professional Service, ele pode atuar, sem dúvida nenhuma, em sinergia com os nossos parceiros. Um não anula o outro, tá? Nenhum desses pontos, desses pilares, um anula o outro. Você pode trabalhar, sem dúvida, em sinergia. E, por fim, nós temos o nosso suporte, que é muito mais do que um suporte técnico. É um serviço com atuação proativa, que ajuda a aprimorar, por exemplo, desempenho, segurança, otimização de custo, tá? Eles têm uma série de diferentes planos de suporte que podem ser avaliados de forma oportuna, sem dúvida, cada um com o seu SLA, um diferente de outro, e obviamente que melhor se encaixa aí no negócio de vocês. Bom, essa é a apresentação que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Os meus contatos ficam aqui à disposição. Fiquem à vontade em se conectar com a gente. Cris, passo para você. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Muito bom. Bom, e agora a gente está aqui com o Jackson. O Jackson ele é responsável por desenvolvimento de negócios de saúde aqui na AWS. E ele veio, depois da gente conversar bastante, né, sobre a nuvem, essa transformação digital, essa trajetória toda, ele veio contar aqui um pouquinho de um case para a gente. Jackson, fica à vontade para se apresentar e seguir aí com o case. Muito obrigada. Ei, Cris, obrigado. Vocês me escutam bem, Cris? Me Sim, escuta bem? sim. Olá, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui. A ideia é a gente bater um papo muito rápido, trazer um pouquinho nos cases. Para que a gente possa fundamentar e fazer uma provocação, eu vou compartilhar minha tela e, Cris, só preciso da sua ajuda para saber se ela vai funcionar. Tudo bem? Então, Uhum. para a gente poder formatar algumas coisas aqui, tá? Vou compartilhar agora. Vamos ver se vai funcionar direitinho isso aqui. Eu acho que essa tela aqui é a melhor. Consegue ver, Cris? Sim, perfeito, Jackson. Perfeito? Ótimo. Sim. Bom, na verdade aqui é só para a gente guiar e fazer algumas provocações para essas dezenas de pessoas que estão assistindo. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns ao time da Airline
por ter criado esse momento aqui para a gente discutir um pouquinho. Então, antes de falar do case, eu queria contextualizar algumas coisas para vocês. Eu não sei se todo mundo sabe, mas é muito importante a gente destacar isso, né? O quanto que a saúde no país se representa. Olha só, hoje nós temos no Sistema Único de Saúde quase 4% de tudo do nosso PIB, né? É um número muito expressivo e garantindo, e a gente pode perceber que 75% da população depende do Sistema Único de Saúde. Por isso que é tão importante a gente entender como tudo isso funciona e aonde que estão os grandes gaps assistenciais. Aqui alguns números para vocês terem uma ideia. Nós temos mais de 48 mil unidades básicas de saúde, temos 50 mil equipes de saúde da família e aproximadamente 280 mil agentes comunitários. Isso aqui para dizer para vocês o quanto essa rede do Sistema Único de Saúde e como que ela é distribuída. E o tamanho, né? A quantidade de pessoas hoje envolvidas, principalmente quando a gente foca na atenção primária. E deixar alguma coisa, alguns pontos claros aqui para todos vocês. Se a gente fosse dividir o Sistema Único de Saúde, a gente tem alguns pilares, mas eu vou destacar 3 pilares, né? O primeiro pilar é a atenção primária, que é a porta de entrada do nosso Sistema Único de Saúde. O segundo pilar é a atenção especializada, onde a gente vê hospitais, grandes laboratórios de especialidades. E por fim, eu também gosto de dizer da atenção farmacêutica, por que não? Porque ela é tão importante e ela é cross para o controle, distribuição e gestão dos medicamentos. Veja aí alguns programas de medicamentos do governo. Se eu já dar uma pulada aqui no nível de atenção e ir para a atenção hospitalar, olha que interessante. Nós temos aproximadamente no Brasil 7 mil hospitais, onde 62% é privado e 37% é público. Olha a quantidade de leitos em cada contexto desse, não é? Nós temos aí aproximadamente, se vocês forem ver a quantidade de leitos, dá aproximadamente quase 500 mil leitos, 400 e pouquinho mil leitos espalhados pelo país como um todo. E existem alguns indicadores interessantes, né, que a gente deve sempre colocar na mesa quando a gente pede, e colocar na pauta, não é? Quando a gente fala de políticas públicas. Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil tem aproximadamente 1,99 leitos por cada 1.000 habitantes. Recomendação da Organização Mundial de Saúde, 3,20. Olha como a gente está distante, né? E aí, eu gostaria de também passar para vocês uma visão, e aqui fica uma dica de onde todas essas informações vieram. Eu tenho certeza que isso pode ajudar vocês aí até no desenvolvimento de grandes projetos no uso da tecnologia, do que o Marcelo acabou de apresentar. É importante a gente conhecer os números, é importante a gente criar os nossos próprios benchmarks. Bom, os desafios da indústria, e é aqui que eu quero chamar a atenção. É importante a gente, lembra que eu comentei que a gente tem alguns níveis de atenção em saúde? E qual é o grande problema que eu vejo no país? A gente não se fala, esses níveis não se conversam, né? A gente não consegue trocar informação entre atenção primária, atenção especializada e atenção farmacêutica. A falta dessa comunicação dificulta a implementação de uma saúde digital, dificulta a implementação e o uso de tecnologias pensando aí em políticas públicas. Então é importante a gente destacar que a gente tem hoje, quando a gente olha a linha da vida de qualquer indivíduo e ele passa por esses níveis de atenção, é importante a gente identificar que eu tenho vários pontos de coleta. A informação ela não nasce nem acaba dentro de uma unidade, de um estabelecimento de saúde. Ele extrapola os muros. Isso é importante que a gente saiba. E aqui eu gosto de trazer essas imagens porque é o que o país, isso daqui, veja, é atemporal. Isso mostra exatamente o que a gente passa, as filas nos pronto-socorros, as filas para cirurgia, dificuldade de atendimento. E aí eu me pergunto, cadê a tecnologia, não é? Com tanta tecnologia, e aí a gente continua com os mesmos problemas. Tecnologia não falta,
né? Visto aí o que o Erlang está fazendo, no grande trabalho que ele está fazendo em aprimoramento do prontuário. Mas nós temos que ter uma visão de tudo que acontece em volta, e por isso que eu trouxe o case que eu vou mostrar para vocês a seguir, né? E é um case da atenção primária. O que acontece na atenção primária? Vocês lembram que eu comentei que a atenção primária é a porta de entrada, não é? E tudo isso que a gente viu é um reflexo, às vezes, de um não entendimento da saúde de um indivíduo, e aí ele é encaminhado diretamente para a atenção primária, para uma hospitalização. Uma vez hospitalizado, uma vez atendido, essa informação não volta para a atenção primária. Isso é um grande problema. Então, com base nisso, só para vocês terem uma ideia, lembra que eu comentei que nós temos 50 mil unidades básicas de saúde? 50% aproximadamente dessa quantidade de unidades básicas utilizam o mesmo sistema de informação. Sistema simples, fornecido pelo Ministério da Saúde. Qual é o grande problema? Esses sistemas são instalados no computador, na sala da prefeitura, na sala da Secretaria Municipal de Atenção Primária. Isso cria uma série de problemas e isso nos traz uma série de desafios, porque a informação fica naquele cantinho, eu não consigo reutilizar, eu não consigo integrar, eu não consigo disponibilizar essa informação. Então, em cima desses desafios, juntamente com um dos nossos parceiros de infraestrutura, nós trouxemos aí o eSUS Inteligente, que foi um case criado para quê? Simplesmente a partir de uma base de informações monolítica, ou seja, não desenvolvida para cloud, não pensado em cloud naquele momento, que é um sistema de aproximadamente 10 anos, nós conseguimos, com tudo isso que o Marcelo trouxe para vocês, utilizando o conceito de cloud, a segurança da cloud, a escalabilidade da cloud, a resiliência da cloud, poder colocar um produto que não foi desenvolvido para a cloud em cima de para usar toda essa tecnologia, como o Marcelo acabou de apresentar há pouco. Então, isso trouxe para este município uma estrutura escalável, permitiu integrar com diversos outros sistemas, coisas que até então não era possível, face às limitações da infraestrutura, reduzir os custos operacionais, isso é muito importante. Eu comecei a ter, a partir de segurança, de uma infraestrutura resiliente, eu consegui diminuir a quantidade de suporte e manutenção que eu daria para aquela infraestrutura. Otimização do processo. Todos os dias eles tinham que mandar essas informações para o Ministério da Saúde e trabalhavam com processos muito manuais, muito mecânicos. Não era possível automatizar. E toda vez que surgia uma nova versão, essa nova versão era aplicada de maneira manual. E vocês sabem o que significa atualizar uma versão com todo mundo utilizando uma aplicação. Embora essa aplicação seja mais simples, estamos aí falando de um município com poucas UBS, de uma população ainda na casa de 10 a 20 mil habitantes, mas mesmo assim havia um esforço operacional importante. E um ponto crucial para eles era o seguinte: a qualidade do registro da informação poderia interferir diretamente na sua receita, no valor transferido pelo governo federal. Então, eles tinham esse problema também, muitos dados duplicados, dados subnotificados. Então, toda essa forma, o momento que a gente conseguiu colocar a tecnologia da cloud à disposição desse município, estas coisas que até então eram um desafio, passaram a ser diminutas. A gente, na verdade, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde não teve mais esses problemas. Surgiram outros problemas, logicamente, porque o dado começou a criar volume, eles já começaram a pensar em indicadores acionáveis
que até então era algo muito difícil por todas essas variáveis que eu havia colocado. Centralização das informações, ou seja, a criação de um banco de dados de consulta, aqui, tecnicamente falando, de data lakes, que permitissem a criação de indicadores, como estou trazendo agora. Essas visões, para eles terem, demorava para a planilha do Excel, ficava sobre a gestão de uma única pessoa. Mais uma vez, mesmo falando de um município muito pequeno, os problemas não são diferentes de um município maior. A escala talvez mude, mas os problemas são os mesmos. E aqui a ideia mais uma vez agradecer a Cris, foi trazer quais os benefícios na prática de levar uma aplicação que até então nunca foi se pensado, ou achava-se que não, a aplicação não foi desenvolvida para usar serviços de cloud, então eu não posso tê-la na cloud. Esse desafio já foi superado. Sim, vocês podem. Sim, é possível. É possível utilizar das novas tecnologias disponíveis na cloud para amplificar, para escalar sistemas mais legados, sistemas um pouco mais antigos. Então, fica aqui um exemplo claro do que foi feito para você nessa prefeitura de Bananal, mas para vocês terem uma ideia, isso a gente já está trabalhando com quase 20 outros municípios, levando esse conceito, levando esta dinâmica de modernização de um ambiente, não da aplicação, mas de um ambiente, trazendo todas essas características, mais uma vez apontadas pelo Marcelo, na prática. Então, esse é o exemplo, aqui eu quis só contextualizar um ponto importante, e olha que interessante, com esse pequeno ajuste, né, essa pequena mudança de mindset, foi possível já pensar e já escalar. Por que não pensar em saúde digital? Por que não integrar com os hospitais da rede? Por que não disponibilizar informações para os meus munícipes? Então, ele já começou a pensar diferente. Simples fato de utilizar a cloud como uma nova arquitetura, eu diria uma nova tecnologia, mesmo eu tendo limitações na minha aplicação. Esse foi o caso, Cris, que eu quis trazer, tá? E me coloco à disposição para poder explorar aí caso haja mais alguma pergunta. Paro por aqui, como eu falei, algo muito breve, para trazer um caso concreto. Obrigado. Obrigada, Jackson. Muito obrigada por contribuir aqui com esses dados, e um pouco desse cenário, né? Tão importante para o nosso Brasil. Bom, queria convidar todo mundo aqui a voltar para a tela para a gente se despedir. Muito obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar esse marco com a Airline. Tenho certeza que é só o começo. Ainda tem uma trajetória enorme aí por vir. Com certeza, eu queria agradecer também em nome da Airline, toda a equipe que suou bastante aqui para a gente conseguir chegar nesse produto, né? Não foi fácil, foi uma caminhada. Jackson, prazer demais aí, tá te vendo aí Obrigado. à distância hoje. Marcelo, obrigado também. Mas a nossa jornada, ela de fato não começou agora, né? Agora a gente tem o produto, mas isso foram anos e anos aí trabalhando em cima do produto que tomasse forma para chegar no que chegou hoje. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Até Obrigada, mais. Bom ano pessoal. aí para Até a todos. próxima. Obrigado. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Tchau, tchau. Tchau.